Olá, irmãos, Pai seja com todos, amém? Espero que todos estejam bem, que logo, logo nós estejamos juntos. A nossa lição de hoje, ela tem o título de Jacó, um exemplo de um caráter restaurado, né? Nós vamos abordar um pouquinho a história de Jacó, um homem que se aproveitou de uma situação, né, para poder obter uma vantagem, né? Então ele, a princípio, ele era um homem com um caráter duvidoso, mas que ao longo da história esse caráter ele foi transformado. Nós vamos aprender também que quando Deus decide algo, nós não podemos questionar, é a vontade dele, né? Muitas vezes a gente se prende, né? Por que tal pessoa foi escolhida para fazer tal coisa, né? Se ela não tem preparo, se ela não tem um curso superior, a aparência dela não é muito boa, mas a gente esquece da vontade de Deus, né? Da soberana vontade de Deus. Um outro fato também que a gente pode perceber com essa lição é que muitas vezes no mundo as pessoas falam assim: poxa, aquela pessoa roubou, matou, fez um monte de coisas erradas e agora entrou para a igreja e virou santo. Isso é a prova de que Deus pode mudar o caráter, que Deus pode transformar a vida de uma pessoa, se ela assim permitir. Então vamos lá nossa lição. Isaac teve 2 filhos gêmeos, Jacó e Esaú. Rebeca, sua mulher, era estéril e demorou 20 anos para engravidar. Foi quando Deus atendeu a oração de Isaac. Essa passagem está lá em Gênesis 25, 21 ao 26. Esaú era o primogênito, mas Jacó nasceu no seu encalço, segurando o seu calcanhar. Quando olhamos para a história de Jacó, filho mais novo de Isaac, podemos ver nitidamente um caráter transformado. O sentido primeiro e original do nome Jacó, que em hebraico significa Iacov, significa Deus protege. Segundo o relato bíblico de Gênesis 20, 25, 26, Jacó nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão. E por causa disso, seu nome transformou-se num apelido, aquele que segura pelo calcanhar. Ainda, segundo alguns teólogos, a palavra Jacó passou a significar enganador ou suplantador, porque mais tarde Esaú, seu irmão, o interpretou assim e por muito tempo foi a marca registrada do caráter de Jacó, o oportunismo e a luta para tirar vantagem desonestamente. O nome Jacó também pode significar agarrador de calcanhar, substituto, trapaceiro, fraudador e enganador. Então são qualificações, né, que nenhum ser humano de bom caráter gostaria de receber, mas a gente vai ver ao longo da história que tudo isso mudou. Ainda no ventre já havia uma disputa entre Jacó e o seu irmão Esaú. Rebeca se indagou sobre o porquê daquilo e a resposta de Deus foi muito breve acerca da história que se desenrolaria a partir dali. Deus anunciou que o mais velho serviria ao mais jovem. Essa passagem está lá em Gênesis 25, do 23 ao 26. Jacó era o preferido de Rebeca, enquanto Esaú era o preferido de Isaac. Esaú, sendo primogênito, demonstrou não ter qualquer apego aos privilégios de sua primogenitura. Então, Jacó, ele se aproveitou de um momento de fraqueza de Esaú e lhe comprou o direito de primogênito, Ou seja, ele se aproveitou que Esaú estava com fome e, vamos dizer assim, trocou, a sua primogenitura pelo alimento, pelo guisado. Mais tarde, com a ajuda de sua mãe, Jacó também usou de uma fragilidade de Isaac para conseguir a bênção no lugar de Esaú. Mesmo de uma forma reprovável, enganadora e mentirosa, não se pode negar de que, de alguma forma, Jacó demonstrou maior fidelidade e visão pactual quando desejou o direito à primogenitura e, consequentemente, a bênção de Isaac. Por outro lado, Esaú, que era o primogênito, ele desprezou, ele demonstrou desprezo pelas promessas de Deus feitas a Abraão e a Isaac. Ele trocou a sua primogenitura
por um prato de comida e perdeu a bênção da aliança. O escritor de Hebreus, ele considerou Esaú como um profano por conta dessa atitude. A gente pode ver essa passagem lá em Hebreus 12, capítulo 16, 17, versículo 16 e 17. Nesse episódio, todos erram, né? Isaac, Rebeca, Jacó e Esaú. Mas os propósitos de Deus, eles não podem ser frustrados por causa de falhas humanas. Na história dessa família, podemos ver Deus abençoando e repreendendo o seu povo. Diante de todos esses conflitos, talvez a pergunta inevitável seja: por que Jacó e não Esaú? Ainda grávida, Rebeca também fez uma pergunta: por que está me acontecendo isso? Tais perguntas só encontram resposta na soberania divina e na aceitação de que a sabedoria de Deus está por trás de todas as coisas. Esse assunto ele é abordado lá em Romanos 11, do 29 ao 36. O que podemos dizer é que Deus escolheu Jacó unicamente e exclusivamente por sua soberania. A bênção sobre Jacó é fruto da aprovação soberana de Deus. Romanos 9, 10 e 13. Ao discorrer sobre esse assunto, o apóstolo Paulo ele já sabia que muitas pessoas chocadas ou mesmo indignadas buscariam respostas e ele forneceu uma resposta, mesmo que provavelmente não tenha agradado a todos, que está lá em Romanos 9, do 20 ao 21. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o olheiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Essa passagem está lá em Romanos 9, versículo 20 e 21. Isso aí é Paulo explicando, que a gente não deve questionar a soberana vontade de Deus. A verdade bíblica é que Deus amou Jacó e rejeitou Esaú, antes mesmo que eles tivessem nascido e feito bem ou mal. O apóstolo ainda fez questão de enfatizar que a causa da escolha não está no escolhido, mas sim naquele que escolhe. E diante dessa verdade, de maneira alguma, podemos inferir que há injustiça da parte de Deus. Romanos 9, 11. Portanto, ao falar sobre a escolha de Jacó, não cabe qualquer interpretação que coloque a visão popular sobre a presciência divina como fator causativo dessa escolha, sem que de alguma forma afronte os atributos de Deus e reduza a sua soberana a fim de que reduza a sua soberania à incondicionalidade. Apesar do terrível comportamento de Jacó, Deus se revelou a ele em Betel como Deus de Abraão e de Isaac. Nós vemos essa passagem lá em Gênesis 28, do 10 ao 17. Na ocasião, Jacó teve um sonho no qual ele viu basicamente uma escada posta na terra cujo topo tocava o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ali, Deus fez promessas a Jacó, enfatizando que Jacó, como portador da bênção, é o herdeiro da aliança feita com Abraão. Jacó creu nas promessas que escutou e depois reconheceu que havia estado preso em sua ignorância, ao dizer: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Gênesis 28, 16. A experiência de Jacó com a presença transformadora de Deus alcança o seu auge quando o sonho se cumpre e seu nome é trocado de Jacó para Israel. Essa passagem ocorre lá em Gênesis 32, mais especificamente no versículo 28. Então, aquele homem que praticava as ações duvidosas, que demonstrava um comportamento reprovável, agora passou a refletir um exemplo de um caráter restaurado. Ele havia sido oportunista, interesseiro, enganador, traidor e mentiroso.
Mas, no entanto, após o encontro com Deus, tudo isso ficou para trás. A disputa com seu irmão deu lugar ao amor. Aquele que havia enganado agora desejava ser perdoado. O homem que fugiu da casa com medo e desespero encontrou alegria e esperança ao ser surpreendido por Deus. Aquele que procurava tirar vantagem de tudo se tornou profundamente agradecido a Deus, fazendo-lhe o maior voto registrado em todo o Antigo Testamento, que está lá em Gênesis 28, versículo 20 ao 22. Jacó realmente é um exemplo de um caráter restaurado, não ao seu velho modo, como se ele já tivesse tido uma conduta exemplar algum dia, mas uma restauração que evidencia a pura transformação de alguém que teve um encontro com Deus. A graça de Deus não nos faz pessoas melhores, mas nos faz novas pessoas. Então, que a gente possa aproveitar essa oportunidade de sermos transformados, de termos o caráter de Cristo, A palavra diz que nós somos criados à sua imagem e semelhança, então que assim seja, não só fisicamente, mas que seja também o nosso interior, que a gente possa dar exemplo de caráter, que a gente realmente possa ser transformado e se deixar transformado, que o Senhor ele possa criar uma nova história para as nossas vidas. Amém? Um grande abraço, fiquem com Deus, a paz.